Olá, mais uma boa noite para todo mundo que vai nos ver ou que está nos acompanhando a partir de agora. Mais uma quinta-feira de debate aqui na página do pessoal de Cajamar. Quem não está acostumado, se acostume, porque vai ser toda quinta-feira isso aí, hein? Então não vem com desculpa que toda quinta-feira a gente vai estar aqui conversando com vocês sobre alguma coisa, alguma pauta importante que é necessária para a nossa cidade ou para o nosso convívio em sociedade. Hoje nós vamos falar sobre o Fundeb, que foi uma pauta, e ainda está sendo uma pauta importante, né? Hoje o Fundeb vai ser votado no Senado ainda, né? Porém, eu gostaria de fazer uma introdução bem rápida aqui sobre o que é o Fundeb, para poder esclarecer para a população e para quem vai nos assistir aqui exatamente do que a gente está falando, né? Do que é essa pauta tão importante. E depois nós vamos fazer outras considerações, o Laerte vai fazer considerações, a Maria também, o Genilson, que estão aqui com a gente hoje, para mostrar para todo mundo, para falar para todo mundo como que funciona, né? Como que isso se dá, como que, quando a gente fala de educação pública, né? O que está envolvido na educação pública e principalmente nesse Fundeb, nesse fundo. Bom, primeiro, então, o que é o Fundeb? O Fundeb é um fundo nacional, é uma reserva nacional que deve ser destinada a estados e municípios. Ela é um fundo onde os estados arrecadam, os municípios arrecadam impostos. A gente falou de impostos e reforma tributária há 2 semanas, Larte, ou foi semana passada, né? E a gente falou sobre isso. Então, a gente arrecada os impostos, né? Parte desses impostos, os municípios repassam para os estados, o estado repassa para a federação. E vai criando esse fundo de investimento, vamos dizer assim, um fundo que é dinheiro mesmo de impostos, de vários tipos de impostos, inclusive ICMS, IPI, que é aquele sobre produtos industrializados, e outros impostos, outras partes de outros, IPVA, IPVA também, para quem não sabe, também é uma parte do imposto IPVA vai para o Fundeb. Então, quando você não paga o IPVA, você também está contribuindo para que esse fundo se diminua. E esse fundo, ele serve para quê? Para que, vamos pensar assim, se você tem uma cidade pequena, você mora numa cidade pequena, e essa cidade arrecada pouco, né? Vamos dizer assim, não tem muito comércio, não tem muita indústria, né? Uma cidade onde as pessoas vivem, por exemplo, mais no campo, atividades rurais, misturada com um pouco de serviço e comércio. Então você arrecada pouco. O estado que você está, pode ser que ele arrecade também pouco, vamos dizer que seja um estado que não tenha tantos recursos, tantas indústrias, tanto comércio, tanta troca, mas sua cidade, tanto sua cidade quanto o seu estado, eles são responsáveis pela educação, e a gente fala de creche, a gente está falando aí do ensino fundamental, né, que é do primeiro ano do ensino médio, ou do primeiro ano do ensino fundamental ao 9º ano do ensino fundamental, e do ensino médio também, né? Então, quando a gente fala desse fundo, ele é aplicado em toda essa cadeia. Fica de fora dessa cadeia o ensino universitário, né? Então, esse fundo não está disponível para as universidades. Isso está disponível para o ensino básico, que é considerado desde a creche até o ensino médio, tá? Então, vamos supor que essa cidade que você habita, ou que você mora, ela arrecada pouco, e o Estado também arrecada pouco em relação às atividades econômicas, né, através dos impostos. E parte desses impostos, ele tem que voltar como benefício para a população. Um dos benefícios é o investimento em educação pública, porque na nossa Constituição está garantido que a gente dá educação pública e saúde pública universalizada. Então, vamos supor que uma cidade tenha uma demanda muito alta de crianças para entrarem na escola, né? E que não tem uma rede particular, ou acesso a uma rede particular, e tenha que o Estado, o município, seja responsável pela educação dessas crianças. Se ele depender da arrecadação que é feita só do município, ou que o Estado repasse verba para ele, para a educação, só do que o Estado faz, pode acontecer de que essa cidade fique com uma educação extremamente precária,
extremamente sucateada, porque educar criança tem que ter responsabilidade, tem que ter um espaço adequado, tem que ter formação de professor, tem que ter investimento alto para você inserir uma criança no sistema escolar para que ela tenha condições de continuar nesse sistema escolar até o final, com qualidade, porque também não adianta nada você dar uma educação pública com uma qualidade péssima, né? Aí é só para inglês ver. Então, para corrigir essas distorções entre as cidades e os municípios, é que o Fundeb foi criado como um fundo em que os estados e municípios repassam parte do dinheiro arrecadado dos impostos para a federação, e a federação faz esse ajuste na cadeia de distribuição desse fundo para os municípios e para os estados. Então, os estados com mais precariedade, com menos arrecadação, eles recebem uma parte maior, entre aspas, do fundo de uma maneira mais equilibrada, para que a educação básica nacional receba toda o mesmo benefício, receba todo o mesmo investimento. Então, o Fundeb é muito importante. Por quê? Porque ele diminui as desigualdades em relação à educação. Veja se é justo, né? Que a sua cidade, você que mora no interior aí do Brasil, numa cidade carente, não tem indústria, não é forte, não é grande, e você precisa, sua família, as crianças da sua cidade, enfim, os jovens, adolescentes precisam de uma educação de qualidade. É justo que todos eles tenham a mesma oportunidade de ensino, né, de qualidade, que as pessoas que vivem em cidades grandes, com grandes recursos e tudo mais. Então é para isso que serve o Fundeb também. É dos artifícios, é uma das leis, uma das propostas mais importantes para a educação nacional, porque ela equaliza e ela balanceia, ela dá um equilíbrio entre os investimentos feitos em educação nos estados e nos municípios, fazendo com que essas desigualdades de investimento em educação sejam diminuídas, tá? O repasse é feito mensalmente ao município, pelo Estado, pela federação, tá? E ele é calculado baseado na quantidade de alunos matriculados na cadeia pública, na escola pública, que é passado pelos municípios e pelos estados para a federação. Tá? Então, por exemplo, o Fundeb, o recurso do Fundeb que Cajamar recebe hoje para os alunos, ele está baseado, para a educação básica, ele está baseado na quantidade de matrículas feitas no começo desse ano. Né, no ano anterior. No ano anterior, perdão. Na quantidade de matrículas feitas no ano anterior. Tá? Mas aí, por exemplo, pode acontecer de... como esse fundo ele é composto pelos estados e pelo Distrito Federal, acontece, obviamente, de estado que contribui menos para o fundo e outros estados que contribuem mais para o fundo, né? Nessa equalização, muitas vezes, na verdade, todas as vezes, todos os anos, o estado também dispõe de recursos complementares para tirar essa distorção, porque pode acontecer que o fundo arrecade menos, então vamos pensar, a arrecadação de impostos ela é variável, principalmente se o imposto for baseado em produção, como o IPI, e principalmente se ele for baseado em consumo, como o ICMS. Então, se eu tenho menos consumo no estado e menos fabricação no estado, ele vai contribuir menos para esse fundo, né? E os estados mais desenvolvidos, com mais indústria e mais comércio, contribuem mais para esse fundo. Então, nessa equalização, o que o governo federal faz, muitas vezes? Ou tem feito até agora? Por exemplo, fez até agora e quase que não faz daqui para frente, se não fosse a luta do Congresso Nacional. É equalizar isso, retirar recursos de outras fontes do governo para equalizar essas diferenças entre os estados, para poder que todos os alunos, todos os recursos, todo o recurso passado dê a mesma qualidade, cada aluno receba o mesmo investimento desse fundo, né? Eu não vou me aprofundar aqui nas questões mais técnicas do cálculo
desse valor, fica disponível aí para quem quiser tirar essa dúvida, a gente pode tirar depois, mas a ideia é mostrar para vocês, de uma maneira geral, a importância desse fundo para a educação nacional. E o que estava em discussão até há pouco tempo é que, na verdade, ele teve um período, né? O Fundeb tem um período de investimento que até então ele era renovado de tempos em tempos, e em 2020 ele ia acabar. Então, em 2020, esses investimentos deveriam ser renovados por um outro período. A discussão que foi feita há pouco no Congresso, na verdade, é que esse investimento deva ser permanente. Ou seja, o Fundeb tem que ser um investimento que não tem discussão, né? Ele vai ser permanente daqui para frente, e foi essa proposta que acabou sendo aprovada no Congresso Nacional. Ainda falta as duas votações em caráter de urgência no Senado. Por quê? Porque esse fundo acaba em dezembro de 2020. Então, a partir de janeiro de 2021, é preciso que esse novo fundo, né, essa nova arrecadação, comece a ser repassada aos estados e municípios, de acordo com as novas regras que estão sendo votadas agora. Ufa, é difícil, né? Às vezes é muito complicado entender como que as coisas estão interligadas, porque é muito simples a gente falar sobre o Fundeb aqui, e falar, não, o Fundeb é essencial, o Fundeb é muito bom para a educação, mas é muito importante para que vocês entendam que uma coisa está muito ligada com a outra. Então, vamos pensar, vou deixar uma pergunta aqui, uma pulguinha atrás da orelha, que é a seguinte: se a economia vai mal, se os recursos, se a economia vai mal, se a indústria vai mal, e se o comércio vai mal de forma geral, se a economia é má administrada, o Fundeb também recebe menos recurso todo ano. Então, isso vira um ciclo vicioso, onde, se a economia vai mal e o Brasil afunda em uma depressão, uma crise econômica muito profunda, no ano seguinte, os repasses são menores, porque o fundo ele é variável de acordo com a arrecadação, ele não é um valor fixo mensal, ele é variável de acordo com a arrecadação. Então, veja o quão complexo é essa ideia de ter um fundo de arrecadação baseado em impostos e a distribuição desse fundo ser variável de acordo com os índices econômicos. Então, não adianta a gente torcer pelo Fundeb, né, sem poder fazer também a crítica aos nossos procedimentos fiscais, à nossa economia, como que a gente controla a economia, como que a gente estimula a economia e o emprego, tá? Então, eu gostaria de fazer essa introdução, e Maria, Laerte, Genilson, se quiserem fazer algum comentário adicional sobre isso, eu acho que, de uma maneira geral, é isso que é o Fundeb, né? Acho que eu falei, mas não falei o essencial, na verdade, né? O Fundeb, ele é um recurso que vem para os estados e municípios para investimentos na educação, para cobrir esse custo de educação pública, para pagar 60% desse recurso vai para pagamento de folha de pagamento, né, para pagar os professores e a administração das escolares, porém não vai para merenda, ele não serve para merenda escolar, né, isso é o município que tem que arcar, e os outros 40% são para outras despesas, e dentre essas outras despesas está também a formação, reciclagem do professor, e outros investimentos que o município queira fazer em educação. Um detalhe sobre o Fundeb é que a lei ela não determina exatamente em qual das etapas do ensino que cada cidade deve investir. Então, por exemplo, mesmo que um recurso venha uma arrecadação de um imposto seja para o ensino médio, vamos dizer assim, o recurso, quando chega para município, ele não tem um destino certo, ele não tem, olha, essa parte desse recurso você tem que colocar no ensino médio, ou essa parte desse recurso você tem que colocar na criação de vagas para creche, não, fica a responsabilidade para o administrador público do município, ou seja, o prefeito e o secretário de educação,
que determinam para onde vai esse recurso, onde que vão ser investidos esse recurso do município. Se na educação, na abertura de creches, de vagas nas creches, na construção de escolas, na formação de professor, isso daí fica a cargo do município. Ele só é fiscalizado, obviamente, se o recurso está sendo aplicado na educação. Então, o Ministério Público fica de olho se os recursos estão sendo aplicados na educação, porque não pode, o administrador público não pode pegar esse recurso e aplicar em qualquer outra área que não seja a educação. Tá? Então, fica aí essa explicação sobre o Fundeb, para que a gente deixe bem claro a importância dessa aprovação, dessa discussão que está sendo feita, não só aqui por pessoal de Cajamar, mas é uma discussão nacional que está em pauta ainda, né, no Senado, que afeta diretamente a vida do teu filho na escola, afeta diretamente a vida do cajamarense que tem filho na escola pública. Genilson, pode falar. Ô, Carlos, assim, aproveitando a sua fala, antes dos meus colegas iniciarem o debate em si, né, olha como é interessante, quando a gente fala do Fundeb, que é de acordo com a arrecadação. Pode falar. Então, veja como o princípio da honestidade, ele é muito forte, é um fator que ele influencia realmente em todos os setores da sociedade. Quando nós dizemos que o Fundeb, né, tem seus recursos, né, de acordo com a arrecadação, significa dizer que cada cidadão e cada cidadã que pensa no outro, que pensa na educação para seus filhos e pensa no progresso do país, então não soneguem impostos, sejam honestos, né? Porque nós sabemos que o Brasil tem assim um índice muito alto de sonegação fiscal. Muito bem colocado, Genilson. Por quê? Porque cada vez que a gente vê um sonegador, quando você está sonegando impostos, você não está sonegando simplesmente uma receita a menos para a administração pública. Você está sonegando, às vezes, o salário do professor que dá aula para o seu filho. Você está sonegando, às vezes, em muitos casos, o salário do médico que atende você no hospital. Né? Então, quando você carnavaliza a ordem, e depois a gente pode falar sobre carnavalização da ordem, você está tirando não só de você não está se beneficiando você, mas você está tirando a oportunidade de muita gente de ter algo de qualidade, uma prestação de qualidade. Na educação, na saúde, que seja. Laerte? Beleza, galera? Uma satisfação mais uma vez estar aqui discutindo temas com tamanha importância. O Carlos lembrou bem que nós fizemos uma conversa aqui sobre a questão da reforma tributária, e eu comecei a discussão naquele dia, na semana passada, falando que seria importante que o Brasil, que os brasileiros discutissem uma reforma fiscal, né? Porque a reforma tributária, a questão tributária é uma parte da política fiscal. Então, a política fiscal tem o lado da arrecadação tributária, os impostos, as taxas, as contribuições, e tem o lado do gasto, né? Ou seja, como que o Estado, as diferentes esferas aí de governo, os municípios, os estados, a federação, gasta aqueles recursos arrecadados, então, por meio dos tributos, né? Eu diria que essa questão do Fundeb é um bom exemplo desse debate, dessa discussão, né? Sobretudo do ponto de vista do gasto público, né? Então, por meio da política fiscal, isso que é importante, é interessante, né? Então, por meio da política fiscal, o Estado, ele pode fazer aquilo que a gente chama de justiça social.
né? Então, por meio da política fiscal, o Estado pode, por exemplo, fazer uma distribuição de renda melhor, então, distribuir melhor a riqueza do país, tanto do ponto de vista da arrecadação tributária, se ele altera, né? Então, se nesse debate sobre a reforma tributária, se a gente altera a base de incidência dos impostos, né? Por exemplo, diminuindo a tributação sobre o consumo, né? E transferindo a incidência de tributação mais, né, para o lucro, os dividendos, mais para o patrimônio, né, a gente produz justiça social, diminui a parte da renda, né, que os mais pobres destinariam aos tributos e aumentaria aquela parte dos mais ricos, né, daqueles que têm um patrimônio maior. Então, a gente pode fazer justiça social alterando a base aí de incidência do ponto de vista da arrecadação tributária, né? E a gente pode fazer justiça social também por meio dos gastos, né, daqueles tributos, daqueles recursos arrecadados pelo Estado por meio da arrecadação tributária, né? Então, o governo pode tributar os mais ricos, é o esqueminha, o estilo Robin Hood, né? Ele pode tributar mais as pessoas mais ricas, né? E, a partir desse recurso arrecadado, ele distribuir, de algum modo, para os mais pobres, né? Essa distribuição, ela pode se dar de forma direta, então pode ser uma distribuição, né, direta, por meio dos benefícios, né, da Seguridade Social, por exemplo, então essa questão do Bolsa Família, do seguro-desemprego, né, da aposentadoria, dos benefícios aí de prestação continuada. Então, o governo pode arrecadar tributos e fazer uma distribuição direta de renda a partir desse tipo de política pública, né? Então, a Seguridade Social, por exemplo, né? E ele pode fazer isso também de maneira indireta, por meio de outras políticas públicas, né? Como a saúde, a habitação popular, entre outras políticas que o Estado pode e deve desempenhar. O Fundeb, na minha opinião, é uma dessas maneiras indiretas de distribuição de renda, né? Por qual razão? Primeiro, porque ele garante esse mínimo de investimento na educação em todos os recantos do país, como o Carlos disse, né? Então, independentemente da capacidade, né, do desempenho econômico do município, né, tem aí uma garantia mínima de investimento na educação em todos os recantos do país, né? Então, os municípios mais ricos, os municípios mais pobres, né? Então, com potencial maior ou menor de desempenho econômico, tem essa garantia aí por meio desse fundo, o Fundeb, né? Então, isso vai ter um impacto, a gente pode discutir isso do ponto de vista da distribuição pessoal da renda, né? Por qual razão? Né? Então, vejam, se a gente tem essa garantia de investimentos, a gente tem a garantia, né, de que todos os municípios tenham uma escola pública, né, e de preferência que ela seja de qualidade, essa é outra discussão, né? Mas se a gente tem ali recursos para que se garanta, né, a existência, a permanência da escola pública, isso tem uma implicação sobre a renda do trabalhador, né, sobre a renda das pessoas que têm um salário menor. Por qual razão? Né? Porque esse cidadão, essa família, que tem uma criança, né, que tem um adolescente na escola pública, ele não precisa gastar, né, os poucos recursos que ele tem, né, com a educação. Então, ele pode usar da sua renda, né, para outras despesas, para outros gastos
que garanta uma condição mínima, né, uma condição mínima, não, uma condição digna de existência, né, de manutenção ali da sua família. Então, indiretamente, melhora a distribuição pessoal da renda. E tem um efeito aí também do ponto de vista regional da distribuição da renda, né? Por qual razão? Porque quanto menor é a capacidade do município de arcar com os custos da educação, mais acesso ele tem aos recursos do Fundeb, né? Então, isso o Carlos introduziu muito bem aí, quer dizer, isso garante, né, uma certa equidade no que diz respeito ao gasto com a educação em todo o país, né, independente das características locais e regionais. E aí com uma vantagem, né? Qual é a vantagem que a gente tem aí de uma política fiscal dessa natureza? Então, como essa distribuição dos recursos do Fundeb, ele né, baseado no número de alunos matriculados, né? Então, os recursos que os municípios vão receber, né, se aprovada a renovação aí do Fundeb. Então, os recursos que eles vão receber no ano que vem depende da quantidade de alunos matriculados nesse ano, e assim por diante. Então, como o repasse é feito com base na quantidade de alunos matriculados, qual é a vantagem de uma política fiscal dessa natureza? É que ela estimula os estados e municípios a ampliarem a rede de ensino, né? Porque quanto mais alunos, mais recursos o município, né, vai, e o estado vai receber relacionado aí ao Fundeb. Então, estimula, né, aquele ente federativo ampliar a sua rede, né, ampliar o número de estudantes, o número de alunos matriculados, né? Ou seja, indiretamente, essa política fiscal Fundeb, né, ela força a universalização do acesso à educação em todos os recantos do país, né? E como o acesso à educação, né, os estudos aí indicam que quanto mais a gente estuda, né, então, quanto mais anos de estudos, quanto mais as pessoas estudam, melhora o nível, por exemplo, de rendimento, né? Então, as estatísticas indicam isso aí, que quanto mais anos de estudos uma pessoa tem, não é uma regra geral, mas é uma estatística importante. Então, em média, quanto mais anos de estudos tem uma pessoa, né, maior é o seu nível médio de rendimento, né? Então, o Fundeb, ele é uma política que distribui indiretamente a renda, né, inclusive do ponto de vista regional, e tem um impacto no sentido de melhorar a renda pessoal, né? Então, é um exemplo aí importantíssimo, né, daquilo que a gente poderia dizer que seria uma boa política fiscal, né, porque tem por trás esse princípio, né, do estilo que a gente brinca, os economistas, né, brincam em dizer assim, que é o estilo Robin Hood, né? Então, você força uma melhora na distribuição, tanto pessoal da renda, quanto na distribuição funcional, né, na distribuição regional da renda, por isso que esse debate no Congresso, né, e essa pressão da sociedade no sentido de manter, né, a permanência, de fazer, né, de garantir a continuidade dessa política pública é essencial, né, sobretudo se a gente considerar essas desigualdades de renda que existem no Brasil, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista regional, né? É uma importante discussão, importante debate. Maria? Bom, boa noite a todos e todas, mais uma vez, né? É sempre um prazer estar aqui conversando com os companheiros aí sobre
assuntos de relevância, né, social. E esse assunto de hoje, o Fundeb, né, diretamente ligado à questão educacional do município, é mais um tema fundamental. Né, eu queria falar um pouquinho aí, complementando o que os colegas já trouxeram, sobre a questão do controle, né, recurso público, é dinheiro público, né, já vimos aí nas explanações anteriores a importância, o significado, a relevância desse dinheiro para que a gente mantenha, né, uma educação de qualidade, desde os municípios como o nosso, né, em Cajamar, que somos privilegiados, com uma arrecadação extremamente expressiva, até os municípios, né, que têm pouca arrecadação, que não têm condições de manter aí a educação, os padrões mínimos de qualidade para oferecer uma boa educação pública de qualidade, gratuita para todos, né. Então, como é que se dá o controle, né, como é que se faz o controle desse recurso? Existe, né, ele foi criado, passou a vigorar em 2007 a 2020, e desde a sua criação se pensou na questão da fiscalização. Então, existe um conselho específico para fiscalizar essa verba, né, se chama CACS Fundeb, o nome desse conselho, né, participam dele pessoas da sociedade civil organizada, pessoas ligadas à educação do município, dos municípios, né, aqui na nossa cidade, por exemplo, acabou de, mesmo com a pandemia, né, recentemente, final de abril, início de maio, a gente teve aí a eleição, né, do novo mandato, do novo grupo, né, do qual a nossa querida Vanusa aí faz parte, e eles têm essa missão, né, essa tarefa de fiscalizar mesmo, né, de observar o valor que entra, se está sendo destinado da forma que deve, 60% para pagamento de profissionais do magistério, 40% se estão sendo investidos mesmo na manutenção e no desenvolvimento da educação, né, e é bastante comum as pessoas não saberem, né, nem da existência desse fundo, e nem de que existe um conselho para fiscalizar esse fundo, né. Então, é sempre uma dificuldade grande no período de eleição das pessoas para compor o conselho, as pessoas terem informação e saberem que elas podem, sim, ter acesso, né, a esses valores, a esses recursos, e de saber se ele está sendo investido da forma que deve, né, como a colega comentou ali atrás, independente do governo, né, que está em ação aí nos municípios, nos estados, esse recurso é uma garantia, né, da educação, né, da permanência da educação. Então, fazer o destaque para a luta que se organizou recentemente para se cobrar, para se viabilizar a permanência desse fundo e que ele se torne de fato permanente, de que ele não tenha mais, de que ele seja aprovado sem data de validade, né? Porque o anterior tinha essa data de validade, era agora até dezembro de 2020. Então, eu gostaria de ressaltar que as pessoas podem, cidadãos de maneira geral, podem fazer a fiscalização do fundo, participam do conselho, por exemplo, alunos da EJA, né, alunos da EJA podem compor o conselho, podem se candidatar para ser eleitos, né, no período, claro, que for destinado para isso, no caso aqui da cidade, daqui a 2 anos, né, o mandato é sempre de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Pais de aluno, pode participar também da composição, né, aliás, aluno da EJA e pais de aluno são os 2 segmentos com mais, vamos dizer assim, liberdade, né, porque, de fato, não são servidores da prefeitura, e aí tem muito mais liberdade, né, não vão poder aí, diante de um governo autoritário, ser privados de fazer uma fiscalização eficiente, né, porque, de alguma forma, não tem esse vínculo aí de trabalho, que a gente sabe que, infelizmente, em alguns governos, é bastante comum ainda no século XXI, né, achar que
as pessoas não podem fazer o papel fiscalizador, porque elas estão, de alguma forma, afrontando, né? Então, gostaria de destacar mesmo, de ser enfática na importância da participação de pais e de estudantes nesse fundo. Participam também servidores, não diretamente professores, participam também professores, diretores de escola, tá, desse conselho, e, infelizmente, a gente não tem o incentivo da transparência, da divulgação, da formação de conselhos, né? As iniciativas são muito modestas ainda, não, né? Se a gente for discutir a quem interessa que as pessoas não saibam da existência desse fundo e da existência da possibilidade de fiscalização desse fundo, a gente pode chegar a conclusões, assim, bem negativas, né, para o processo democrático. E por isso a gente está aqui dizendo da importância desse tema e fazendo essa discussão. Então, fica aí o convite às pessoas, participem, né? Hoje tem constituído o CACS Fundeb, vejam quem são as pessoas, liguem na Secretaria de Educação, liguem nas escolas, né? Olha, eu gostaria de saber quem são os conselheiros atuais do Fundeb, gostaria de ter mais informações. Algumas reuniões, elas são mais restritas, mas outras, elas podem ser abertas, as pessoas podem ser convidadas a participar, né, e conhecendo um pouquinho, né, a dinâmica do fundo, para que a gente, de fato, consiga garantir que a gente tem uma educação, né, participando, ajudando a fiscalizar, porque, afinal, é dinheiro público, é dinheiro nosso, é dinheiro da população, e aí a gente tem que cuidar mesmo, né, que ajudar a fazer o acompanhamento e o controle social. Tá? Então, por hora, era isso que eu gostaria de ressaltar. Obrigado, Maria. Só um comentário aqui que acho que precisa ser esclarecido, pode ser esclarecedor, de certa forma, que é o seguinte. Eu levantei os dados aqui, os dados de repasse da verba do Fundeb para os municípios, eles são públicos, tá? E ele fica disponível, agora, bem, curiosamente, antes ficava disponível no site do Tesouro Nacional. Porém, o site do Tesouro Nacional foi incorporado pelo novo governo num site chamado brasil.gov, alguma coisa assim, sei lá, alguma coisa .gov, e já não existe mais esse link do site do Tesouro Nacional. Mas as pessoas podem conseguir essa informação também pelo Banco do Brasil. Eu confesso que eu não vi se pelo Banco do Brasil ainda está disponível, mas eu vou passar o link que foi onde eu peguei esses dados para vocês. Eu vou deixar aqui disponível no chat para gente. É o do FNDE, que é o do Fundo, deixa eu ver, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? É um órgão que fiscaliza, inclusive, como que isso vai acontecer. E aí, eu vou deixar o link aí para vocês no chat do Facebook, que dá acesso a esses relatórios para vocês acompanharem como que é o investimento, quanto que vem de repasse, inclusive ele se mostra quanto vem de cada imposto. Então, cada imposto, quanto vem de arrecadação pro município, tá? E o número aqui, que eu vou falar para vocês, em 2018, Cajamar recebeu quase 56 milhões de reais do Fundeb para a administração das escolas públicas aqui, tá? Em 2019, foram quase 63 milhões de reais que foram repassados pela União para o município. E até agora, em 2020, foram repassados quase 33 milhões de reais. Quando a gente coloca em perspectiva isso, né, que agora, né, esse dado é público, a gente mesmo aqui que trabalha com isso, a gente vai pesquisar sobre isso para ver quais são os dados que estão disponíveis. A gente olha esse dado, eu confesso que eu me assustei com esse número de arrecadação da cidade, que arrecadação não, com esse número de repasse para a cidade, porque 60 milhões, quase 62 milhões em 2019, e até agora já foi aproximadamente 33 milhões de reais
de repasse do Fundeb para Cajamar. E, ao mesmo tempo que a gente vê que um dinheiro desse vem para o município, ao mesmo tempo que a gente vê que esse dinheiro vem do município, a gente também vê, do outro lado, que as famílias não estão muito felizes com a qualidade da educação, os professores não estão muito felizes com o modo como a administração pública tem feito a administração da educação. Ao mesmo tempo, a gente vê também, por exemplo, que foi inaugurada uma creche, mas com a administração de uma OS, que é uma maneira muito capitalista, vamos dizer assim, de diminuir salário, né? Então, se você quiser reduzir o dinheiro que você gasta do Fundeb dentro do município para pagamento de professor, para melhorar sempre a educação, para você investir no aluno e no professor, aí você vê que a administração pública às vezes vai na contramão disso, quando delega para uma empresa privada, uma organização social que é uma entidade privada também, a administração pública e essa OS, ela sucateia os salários, ela diminui o salário ao invés de aumentar, ela não dá formação ao invés de dar formação. Então, a gente vê que a importância dos controles, dos conselhos, nisso é exatamente para que a gente entenda que existe um dinheiro que está disponível para a prefeitura e esse dinheiro tem que ser extremamente bem aplicado, uma vez que a gente tem uma demanda aqui, a gente tem uma demanda alta. O bairro, por exemplo, do Portal dos IPs, que é um bairro novo, veio com muita gente, mas muita criança, muita gente para entrar na escola pública, né? Então, como que essa administração tá, essa e as outras que passaram também, tá, gente? Não é só essa, não, mas as outras também. Como que as administrações até então fizeram a administração desses recursos do Fundeb na administração da educação da cidade? Eu vou ler alguns comentários para a gente, que agora a galera começou a comentar aqui, para a gente comentar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, acho que o primeiro comentário que a gente vê foi do Claudinei, que ele falou aqui que o Fundeb deve ser expressivo, direto e gestado pelos pares. Eu gostaria de entender, Claudinei, como gestado pelos pares. Se alguém quiser comentar aqui alguma coisa, se puder explicar para a gente o que você quis dizer com isso, eu agradeço e a gente também pode comentar melhor. Tá? Mas sim, expressivo, direto. Na verdade, quando a gente fala do Fundeb, é um caminho contrário, né? O município arrecada e repassa uma parte para o Estado arrecada e passa uma parte para a federação, e a federação administra esse recurso, como eu falei no começo, não sei se você estava aqui no começo da nossa live, mas aí o governo equaliza esse recurso e redistribui novamente. Então, ele pega de todo mundo e depois ele redistribui, equilibrando os investimentos, os repasses, para que toda a federação receba, em tese, o mesmo valor de dinheiro referente de investimento em aluno, né, por aluno. Né? E aí eu também disse no começo que o Fundeb, e o Laerte complementou muito bem, mostrando a questão da parte fiscal, que na verdade o Fundeb ele oscila conforme a arrecadação e oscila conforme a administração fiscal. Tá? Se você puder elucidar um pouquinho sobre a gestão dos pares, a gente agradece e comenta depois. A Fernanda fez um comentário aqui para o professor Laerte, que arrasta multidões por onde passa. A Vanusa também fala que atualmente a legislação permite uma fiscalização, todos podem acompanhar no site, acompanhar os gastos de cada município e onde estão esses investimentos. Exatamente. A gente tem também teórica em tese no site de transparência de cada prefeitura, quanto que foi investido dos recursos do Fundeb. Eu confesso que é um pouco difícil de achar aqui. Claudinei depois comenta de novo. É preciso que os estudantes que têm consciência da importância da participação não permite os fundos, acho, né? E seus conselhos apenas um mecanismo de legitimar uma falsa democracia. A participação do estudante é muito importante isso. Acho que a Maria falou bastante sobre isso. Eu posso abrir aqui para quem quiser comentar. Mas a participação de quem utiliza o sistema público
de educação é extremamente importante exatamente por isso, porque, primeiro que é uma maneira de fiscalizar, é uma maneira de dizer assim, olha, eu acho que esse investimento, a gente tem dinheiro, mas o investimento não está sendo feito da maneira adequada, é uma maneira que o estudante pode, o estudante é uma parte muito importante, porque ele é o maior impactado sobre isso, é óbvio que eu não estou falando da criança, né, mas, por exemplo, um adolescente, um pré-adolescente que está no ensino médio, por exemplo, já poderia realmente ter uma participação maior nesse processo de fiscalização e de participação sobre a administração pública. Acho, inclusive, que a gente tem que estimular isso muito na nossa cidade. Quanto aos pais, às crianças mais novas, né, cabe mais aos responsáveis e aos pais que fiscalizem de uma maneira mais participativa. Né? A gente sabe que já é difícil, se é um trabalhador que tem que sair muito cedo de casa e voltar muito tarde para casa, para uma questão de sobrevivência, é muito difícil que esse trabalhador consiga se dedicar com maior tempo, né, à verificação dessas demandas públicas, vamos dizer assim, né? A gente sabe como que o Estado oprime o trabalhador contra a participação popular nas questões públicas, mas, sim, em tese, a gente tem que estimular para que quem consiga ter mais participação nisso, e acho que nada melhor do que o povo falando diretamente quais são as suas mazelas, as suas demandas e as suas vontades, do que o próprio partido político, uma própria liderança. Acho que quem utiliza o serviço tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que qualquer um. Carlos, eu acho que essa questão aí da participação, né, que a Maria apresentou de forma muito precisa, a gente teria também que, a partir dos comentários aí que você leu, né, a gente precisa situar também essa coisa da participação historicamente no Brasil, né, sobretudo no campo da educação. A gente não pode esquecer que a educação no Brasil, até muito pouco tempo, era um privilégio de poucos. Né? Então, assim, até quase metade do século passado, século XX, a classe trabalhadora não tinha acesso à educação no Brasil, era um privilégio de poucos. Tem uma galera aí que costuma dizer assim, não, porque a escola pública no passado era uma maravilha, agora isso é mito. Logicamente, se a gente volta aí 30, 40 anos no tempo, a escola pública, 50 anos, a escola pública que existia, vamos pegar aqui a Grande São Paulo, capital de São Paulo, você tinha boas escolas públicas? Tinha, né? Por quê? Porque era uma aqui e outra ali, em bairros, né, ultra privilegiados, então é lógico que essa escola tinha muito, né, como eram inclusive poucas, as condições, né, eram mais favoráveis do que quando você universaliza o acesso. Então, primeiro é isso aí que a gente precisa situar. A educação, até bem pouco tempo, era um privilégio de poucos. Graças, né, à luta da classe trabalhadora, se a gente pega aí na primeira metade do século XX, né, os trabalhadores, desde os italianos, né, os negros, aí se tem todo um movimento no sentido de lutar por uma escola, né, mais democrática, que se garantisse o acesso da classe trabalhadora, aí vem, inclusive, as escolas profissionalizantes, né, então, isso é fruto dessa pressão, dessa luta, né, dos trabalhadores pelo acesso à educação, então, ali dá uma melhorada desse ponto de vista, e, na sequência, né, quando o Brasil inicia um debate mais profundo desse ponto de vista, né, da universalização da educação, quando vem com o João Goulart a proposta ali de reforma da educação, o que nós tivemos? A ditadura militar, né, que aí nós tivemos praticamente 3 décadas de um regime, né, de um sistema de governo no Brasil que reprime o movimento social, que reprime a luta social, que reprime a classe trabalhadora. Né? E antes disso ainda, em séculos anteriores, o que a gente tinha aqui? O Brasil era uma colônia, você tem um rei que impõe, uma ditadura,
né? Depois você tem o império, que isso não modifica muito, e na sequência vem a própria república, né? A proclamação da república no Brasil. Qual é o nome dela? O nome popular é a República da Espada. Então, a proclamação da república, ó, res pública, coisa pública. Como é que ela é instituída no Brasil? A partir de um golpe de Estado. Nosso primeiro presidente era uma pessoa das Forças Armadas. Então, assim, é um golpe de Estado, é um golpe militar. Então, aí depois, 30 anos de regime militar. Então, nós, os brasileiros, tem gente também às vezes, não, o brasileiro não sabe votar. Ora, mas é óbvio que a gente não sabe votar. Quantas vezes a nossa geração votou nesse país? Né? Quantas vezes os nossos pais votaram nesses países? Então, o voto também era um privilégio de poucos até bem pouco tempo. E quando isso se amplia, vem a ditadura militar, que prefeitos, né? Prefeito das capitais, prefeito de cidades importantes, eram todos indicados pelo regime militar. Então, a gente não tem essa prática, né, de uma participação democrática. O período mais longo, né, de uma democracia que ainda é limitada, porque ela é representativa, não é participativa, é esse que nós estamos agora, né, de 90 para cá. Então, é muito pouco tempo de uma experiência de participação, né, da sociedade nesses instrumentos. Então, a gente tem muito ainda que aprender e que avançar nesse sentido para a gente ter uma melhor. Agora, a gente precisa, né, dizer que, desde a Constituição de 88, né, a gente tem, né, ampliado, né, o acesso à educação, por exemplo, a gente tem ampliado, né, a cada ano, a cada período, nós estamos ampliando. E eu acho que agora, né, se aprovado essa mudança aí, ou seja, né, que a gente tenha um Fundeb permanente, isso é importante, né, porque aí a gente tem uma política de Estado. É como o SUS, a gente reclama do SUS, não é isso? Quem vai no hospital público sempre tem a reclamar, isso é próprio, inclusive, do ser humano. O dia que a gente parar de reclamar é porque o mundo acabou, né? Então, a gente tem que reclamar. Mas, assim, a gente tem garantido o atendimento. Isso é uma política de Estado, tem a garantia, tem o acesso. O que a gente precisa fazer agora, do ponto de vista do SUS, é lutar para que ele melhore, né? Para que a gente acabe com essas distorções. Então, a questão do controle é importante por isso, né? Então, se a sociedade participa, se ela controla, a gente pode evitar os desvios, né? O problema da corrupção, que é muito presente, então, o que a gente precisa fazer, a partir do momento que se tem uma política de Estado, é lutar para que ela melhore, né? E a participação da sociedade é de extrema relevância nesse sentido. Mas, assim, eu gosto sempre de trazer essa perspectiva histórica, porque a gente não pode esquecer essas coisas, né? Então, assim, educação é um privilégio de poucos, não faz muito tempo, e do ponto de vista da participação, a minha geração, por exemplo, pegou um pouco disso aí, né, da ditadura. Ora, quando eu estava lá no colégio, né, 3 ou mais reunidos, era motivo da polícia passar e chutar o tornozelo, meu cara. Eu vivi isso muitas vezes. Então, 3 ou mais na porta da escola, conversando, se a polícia parava, passava, era assim, rosto no muro, abre as pernas e chute no tornozelo. Então, assim, a gente não tem um hábito, né, ainda de participação para garantir esses direitos e, né, e, sobretudo, garantir a melhora e a transparência aí dos gastos públicos, né? Então, é um caminho que a gente precisa melhorar. Isso vale, só para encerrar, né? Isso vale também, né, a questão da qualidade, porque tem gente que fala, não, porque a qualidade, o Brasil está muito para trás nos índices, nas avaliações. Primeiro, assim, os índices, né, esses índices internacionais, eles são complicados, porque uma coisa, né, porque eles pegam alguns aspectos do ensino, então, matemática, língua. Então, assim, pega alguns aspectos, aí, assim, você tem país, o Japão, por exemplo, os japoneses são craques na matemática por natureza. A gente disputar com eles é injusto, né?
Então, os índices, eles são, o PISA, por exemplo, é um índice muito complicado, né, para ser uma coisa, uma comparação universal, mas é o que a gente tem, logicamente, né? Mas, assim, a gente entrou nesse ROI há pouco tempo, então a educação, repetindo, a educação no Brasil era um privilégio de poucos, né? Agora a gente entrou numa fase de melhorias do acesso, que é uma coisa extremamente importante, né? E o que viria, né, se não fosse os retrocessos que nós estamos vivendo nesse país, né, o que viria agora, né, seria a gente melhorar essa política, as diferentes políticas públicas, incluindo a educação, né, então melhorar o nosso desempenho escolar seria um próximo passo a partir da garantia do acesso. Denilson, quer comentar? Se o Genilson está online. Tá. Na verdade, eu queria fazer aqui também uma complementação ao que o Laerte falou, referente à história, né? A história da educação pública brasileira, né? Que no período colonial, né, os jesuítas faziam ali, né, era financiado com recursos próprios, né, da terra, do que faziam para educar as pessoas, né? Então, veja que é um processo assim muito árduo, né, que tivemos até os dias atuais, né? E aí, depois que nasceu a Revolução Francesa, né, começou o discurso mais democrático no mundo inteiro e um processo de valorização aos direitos, né, humanos, individuais e da própria educação, né? Tivemos a Constituição de 37, que aí também adquirimos algumas coisas, e como o Laerte falou, né, em 64, né, no golpe militar, e já em 67 teve a Constituição, né, e aí, impressionante que no período militar, assim, né, o governo federal tirou a sua responsabilização para com a educação pública, né, e deixou a cargo apenas dos estados e dos municípios, né. E aí foi que aí sofremos muito, quer dizer, veja, estou falando de 1550 a 1759, por aí, mais ou menos, né, o período colonial, aí vem essa trajetória de sofrimento, 37 alguma coisa, aí sofre mais um pouco, aí vem o golpe militar, tira tudo, né, porque tirou a responsabilização da esfera federal, quer dizer, deixou com os municípios e com o estado, quer dizer, quem abocanha tudo no Brasil, ou quase tudo, não é o governo federal, por quê? Não colaborar, né? Por que não participar no custeio da educação, né? Mas aí, no período militar, foi tirado fora, né? Não quiseram, né, colaborar. E em 88 tivemos a redemocratização, né? Que foi, enfim, que veio, pelo menos na lei, temos, assim, algumas garantias, né? E aí, Carlos, inclusive na sua fala era para mim ter comentado bem no começo e não falei que assim agora assim eu acredito que a proposta de emenda constitucional, né, para o Fundeb, eu acho que podemos comemorar. Ela está 90% concretizada, né? Então é uma vitória assim muito grande para a educação brasileira de modo geral, porque teve 499 votos na Câmara, né? E agora vai para o Senado, então, assim, quer dizer, vai estar agora anexada à Constituição Federal que o Fundeb é em caráter permanente. Acho que é uma vitória muito grande. A gente não vê a mídia, né, comemorar, nem colocar as pessoas colocarem nos seus Instagrams e Twitters, etc., né? É impressionante, uma coisa tão boa, mas a gente não vê comemoração desse tipo, né? Parece que é algo, assim, que sempre torce contra, não é possível, né? Você não vê a grande mídia falar disso, gente, agora a gente vai ter o Fundeb em caráter permanente, né? Então, eu queria fazer esse comentário do processo histórico e também, Carlos, eu gostaria aqui de fazer um comentário que eu acho muito legal, cara, que eu acho, inclusive, pertinente, né? Inclusive a todas as ações públicas, em todas as esferas de governo, né? Que é a questão, Carlos, dos princípios da administração pública, do direito administrativo, né? Que a gente chama de LIMP, né?
que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu queria fazer um comentário breve de cada um, Carlos, porque eu acho interessante. Isso é muito longe da sociedade como um todo, assim, né? A não ser professores e pessoal do direito que estuda em si, né? Mas, de modo geral, a gente não costuma muito ler e nem se aprofundar nas coisas, né? Então, o princípio da legalidade, por exemplo, ele se refere àquilo que está realmente proposto em lei, né? Que a administração pública tem que agir de acordo com aquilo que a lei permite, nada fora da legalidade, né? O princípio da impessoalidade trata a questão mesmo de tratar igual as pessoas, né? Independente de qualquer coisa, que a administração pública trate a pessoa, o usuário, né, de forma igual, né? O princípio da moralidade, eu acho que esse pesa muito em qualquer lugar que a gente vá, em qualquer ação que a gente tenha, em qualquer âmbito, né? Porque o princípio da moralidade, ele se refere mesmo à questão ética e à questão do princípio da honestidade. Olha como isso é muito profundo. Tanto para quem está dentro do Estado, compondo o Estado, desenvolvendo seu trabalho, fazendo suas ações, visando, né, o interesse público, visando o atendimento à sociedade, como também para a sociedade civil de modo geral. Por quê? Porque nós temos aqui um outro princípio, um artigo da Constituição Federal, o 205, eu sempre, principalmente quando se trata de educação, eu sempre parto desse princípio de que nós todos temos que colaborar para esse progresso, né? Tanto é que esses pilares que eu insisto, né, da família, da sociedade, né, da escola e do Estado, né, essas pessoas, todo mundo tem que estar junto, um complementa o outro, né, as políticas só fluem, né, quando todo mundo dá as mãos em prol de um benefício comum, de um bem, que é, no caso, a educação boa e de qualidade para com as crianças, os adultos, os adolescentes. Então, por exemplo, Carlos, o artigo 205 da Constituição Federal diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Alguns fazem alguma crítica em relação ao trabalho, mas todos nós aqui trabalhamos de algum modo no privado ou no público, ou um trabalho voluntário, né, para qualquer área que a gente atue, a gente precisa trabalhar, a gente precisa agir, precisamos ter ações da vida, né? Então, veja, eu acho que com os instrumentos que nós temos hoje, né, na nossa democracia, que eu digo sempre ferida, mas que existe, mas que está viva, né, com os instrumentos que nós temos hoje, não é razoável, por exemplo, Carlos, a gente fazer aqui muitas colocações de uma certa forma, isentando nós, enquanto sociedade civil, de ações e de deveres que temos. A própria Constituição prova que todos nós temos essa responsabilidade. Obviamente, né, que dependendo do momento e dependendo do assunto, o Estado tem uma responsabilização maior, né? E vice-versa. Então, veja, hoje nós conseguimos acompanhar, embora de maneira, muitas vezes, insuficiente, a questão dos recursos do próprio Fundeb. Então, hoje, assim, eu acho que os instrumentos criados, como Portal Transparência, LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, dentre outros, além dos conselhos que existem, embora muitas vezes não funcionam bem, dependendo da administração pública no município, por exemplo, pior ainda, né, não funciona muito bem, mas veja, você consegue, de algum modo, acessar algum tipo de informação necessária para a democracia, necessária para a transparência, para com a coisa pública. O que eu quero dizer com isso? Não dá para a gente o tempo inteiro ficar falando que só o Estado constrói isso. Eu digo sempre que ser professor, ser trabalhador da educação, ou ser educador, como queiram o termo, é a questão de compromisso social, né? A gente entende, por exemplo, que, primeiro,
o professor, de modo geral, no Brasil inteiro, né, salvo algumas exceções, ele é muito mal remunerado. O salário é muito ruim, né? E isso, infelizmente, né, ele se acentua mais ainda em estados ricos. É impressionante, nós temos exemplos no Brasil de estados com uma riqueza bem menor que conseguem, de uma forma justa, pagar um salário pelo menos razoável aos professores, aos trabalhadores da educação, enquanto que estados ricos, como o estado de São Paulo, por exemplo, tem um salário muito baixo, muito aquém daquilo que deveria ser, né? Então, por exemplo, vamos para a prática, quando a gente diz que nós temos que construir, fazer esse laço, sociedade civil e Estado juntos. Quando eu digo que o cidadão, né, que o pai, que o aluno consegue acessar alguns recursos, né, e saber se foi devidamente utilizado os recursos, eu quero dizer que a gente pode colaborar da seguinte maneira. Tem esse município que tem um salário melhor? Tem, gente. O Brasil é um universo gigantesco. Por exemplo, no Fundeb, Carlos, os recursos também servem para a questão da promoção de cursos para professores, formação de professores. Eu acho isso perfeito, lindo. Mas vejo também, quando você pega, por exemplo, por isso que eu digo que atuar na educação é uma questão também de compromisso social. Então, na prática, nós pegamos um município que tem um salário, a maioria deles tem um salário muito ruim, mas nós temos municípios também que tem um salário razoável. Dá para mim ficar neste município que paga pouco, esperando pelo Fundeb para a questão da formação de professores? Sim, perfeito. Até porque seu salário não dá nem para sobreviver. Mas tem município, Carlos, aí eu digo que entra a questão do compromisso social. No município em que o professor consegue ter um salário razoável, quer um exemplo? Jundiaí. Vamos falar as claras, Jundiaí é um município que, fazendo uma comparação, né, com a micro ou macro região, tem um salário diferenciado para os professores. Dá para o professor fazer a sua formação por conta própria? Até um certo limite? Dá. Isso é questão de compromisso social. A gente precisa construir uma educação juntos, obviamente, como eu falei, a questão financeira, a questão da remuneração, obviamente que é do Estado. Mas a gente também consegue, em determinadas situações, a gente consegue, eu acho que em todas as situações a gente consegue colaborar, né? Com o nosso incentivo, com a nossa mão, com a nossa dedicação, com o nosso caráter, com a nossa honestidade, agindo dentro da escola, né? Então, eu acredito que tem essas separações, assim, que são muito distantes. Às vezes precisa de, por exemplo, Carlos, para atuar no AE, vamos ser claros, para atuar no AE, você pega uma cidade pequena, onde o professor ganha um salário assim, minúsculo, ele não consegue, por exemplo, fazer uma especialização em educação inclusiva. Perfeito, isso é perfeitamente entendível. Mas tem municípios, Carlos, que você consegue, o professor consegue custear isso com seu salário, e não vai ser absurdo. Porque com a democratização do ensino superior, isso você pode pesquisar, qualquer cidadão pode pesquisar. Não está absurdamente caro, não está. Então, onde eu digo, aí onde entra, Carlos, a questão de ter um município que paga tão pouco e a importância de todo município pagar um salário digno para os professores. Porque se tiver, então, esses recursos do Fundeb, essa parte que se destina para a formação de professores, de repente poderia ser ampliada para ampliação de vagas, para a estruturação do prédio físico da escola, instalação de salas de informática e etc., parquinhos para as crianças, enfim. Mas você percebe que quando o professor está bem remunerado, ele consegue custear bastante coisas que vão servir para a educação, em prol da educação para todos? Eu acho que, posso me estender mais aqui, senão vou ficar a noite inteira falando. Eu escrevi um monte de coisa, cara, para falar, mas acho que essa colaboração que eu posso trazer para vocês aí, e algum eventual tema aí que me chame a atenção, a gente sempre quer falar e participar e colaborar. Vinícius, tudo bem, não tem problema não. Vou passar a palavra para a Maria, depois eu vou ver os comentários, porque tem coisa muito boa ali nos comentários, não sei se vocês estão vendo. E a gente comenta de novo, viu, Genilson? Só um comentário que eu acho que vale a pena e é pertinente a gente aqui falar, que a gente do pessoal, um dos nossos pilares para a nossa atuação
é sempre a participação da comunidade, Exato. organizada ou não, né? Então, quando o Genilson fala que uma parte da responsabilidade da sociedade civil, ele está certo porque tem questões na Constituição que realmente colocam isso para a gente, que não adianta a gente ficar culpando o Estado só por se a sociedade civil também não tem, não pega para si essa responsabilidade. Porém, existe todo um mecanismo, né, Genilson, que a gente já discutiu sobre isso, existe todo um mecanismo por trás que muitas vezes coloca muitas barreiras para essa participação, para essa democracia direta, que foi, inclusive, esqueci. Como é o nome dele? Deixa eu ver. Claudinei disse, né, que seria ideal em que, né, essa democracia direta, em que a população organizada vai lá e toma parte das decisões, quer dizer, toma parte não, ela participa de forma muito ativa dessas decisões. Então, hoje a gente tem uma máquina estruturada que não permite, muitas vezes, como eu disse, acho que de uma forma bem simplória, mas eu acabei falando, por exemplo, que o emprego, né, a garantia do emprego, de uma certa forma, transforma a vida de uma mulher trabalhadora, por exemplo, em uma maneira de oprimir, uma maneira de que ela não tem acesso, ela tem que trabalhar. Um professor, por exemplo, como foi o caso, às vezes ele não pode trabalhar nem no próprio município, ele tem que trabalhar em outros municípios, em outros lugares, muito longe, com tempo de deslocamento absurdo. Então, várias barreiras nesse sistema vão sendo criadas e essas barreiras vão impedindo a participação popular. Né? Então, sim, nós somos responsáveis e o que a gente vai fazer aqui como PSOL, o que a gente propõe como PSOL venha participar, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar participar de alguma maneira, como você puder, mas venha participar, né? E aqui você tem voz, né? Então, aqui você tem voz para poder falar. Essa é talvez uma das maneiras de participação que ajude bastante a população e na maneira de se organizar também. Então, se a gente precisa se organizar aqui em Cajamar, né? A sociedade precisa se organizar de alguma maneira, conte com a gente para poder ajudar nesse processo. Nós estamos aqui para isso, na verdade. Né? Maria, tua fala, por favor. Olá. Então, na verdade, eu queria comentar dois comentários, né? Esse que o Claudinei fez a respeito da gestão, na verdade, né? Eu acho que tem aí por trás uma ideia que é um avanço em relação à questão do controle, né? E aí, lá na frente, ele até escreveu novamente, né, corrigindo o que saiu errado. É preciso que os gestores, educadores, tomem consciência que não se pode transformar um conselho em uma mera forma de legitimar questões pessoais. É fundamental combater tal prática e fazer com que a democracia participativa seja qualificada e eficiente. Além disso, quando ele fala da gestão, né, desse recurso também, né, poder ser feita por quem é de direito, né? Imagina, porque hoje, como que é a gestão do fundo, né? Ela é gerida pelo administrador público, que pode ser o prefeito, ou numa organização mais democrática, pelo secretário de educação, né? Mas aí é preciso também que os prefeitos, né, estejam dispostos, né, a entender, a compreender que o secretário de educação, no caso, é a pessoa mais adequada, mais apropriada, até porque ele está mais próximo das questões da educação, né? E aí é um passo muito grande também para os gestores, né, para os poderes executivos constituídos aí. Agora, o que o Claudinei propõe, para mim, está um pouco mais à frente, né? Então, a gestão desse recurso ser de igual forma, né, pela população. Eu acho que a gente vai ter que ter chego num grau de sociedade, assim, muito madura, muito consciente de que o recurso serve para garantir educação para todo mundo, para a maioria não, para todo mundo, né, para todas as pessoas, na educação infantil, na EJA, no ensino fundamental, no ensino médio, né, e não para enriquecimento ilícito, né, que é o que a gente vê acontecer, e aí o comentário do Adriano, inclusive, veio complementar o do Claudinei, por isso eu fiquei bastante estimulada a comentar, porque eu concordo em gênero, número e grau, né, os recursos públicos de maneira geral, salvo, né, maravilhosas experiências, né, de gestores que já entenderam que mais vale ter ética, mais vale cumprir aí os princípios constitucionais, como o Genilson bem trouxe,
né, especialmente o da moralidade na gestão da coisa pública, que o pessoal, né, morre defendendo, e tem que ser por aí mesmo, porque de outra forma não vale nem a pena, né, estar na vida pública, darem esse salto, fazerem esse avanço, né? A gente tem constituído, por exemplo, processos, né, democráticos de organização de políticas públicas para a educação. Quando você fala em plano nacional, plano estadual e plano municipal de educação, também são formas de organizar, né, democraticamente, mais seriamente, né, falando em democracia participativa, quais são as políticas realmente necessárias para a educação. E os recursos que vierem são para atender, então, essas políticas pensadas democraticamente também. Isso num governo sério, né? E aí a gente não vê, a gente vê em muitas situações o desvio, o enriquecimento ilícito, né? A Dirce também fez um comentário aí com relação à terceirização, que é isso. O que é terceirizar? Né? Primeiro, para mim, particularmente, eu terceirizo quando eu assino aí o meu atestado de que eu não sei fazer, né, de incompetência. Então, eu não sei gerir, eu vou lá e terceirizo, eu contrato outra pessoa para fazer no meu lugar. Então, já começa por aí, já começa errado. E isso significa precarizar, precariza salário, precarizando salário, precariza também atendimento, e uma série de outras questões, né? E aí, só para arrematar aí o comentário que o Adriano fez, né? É fantasioso achar que educação não tem dinheiro. O problema é que é mal distribuído. Concordo com o Claudinei, é preciso ter democracia direta, orçamento participativo, né? Muito bem lembrado, nessa estratégia de organizar políticas com a participação de fato efetiva das pessoas, né? Um conselho para investigar é bem-vindo, a burguesia consegue intervir em todas as estruturas políticas, né? Então, Adriano faz aí essa crítica. Há uma lógica neoliberal em que corporações dominam os caixas da educação. O investimento é terceirizado, ou seja, muito do orçamento se gasta com material pedagógico, apostilas e treinamentos. Porém, quem foi consultado, né? E aí continua o questionamento. Então, se eu tenho um plano de educação, um plano municipal, no caso de educação, que já é pensado, né, que os problemas da educação do municipal já são estudadas e pensadas políticas para atender essas demandas, e se eu tenho constituído um governo sério, o governo não vai ficar brincando com dinheiro público, né? Não vai ficar brincando de contratar determinadas empresas para oferecer determinados serviços, né? E gerando dúvidas em relação à gestão desse recurso. Ele vai dizer, olha, temos aqui um plano municipal de educação pensado, estruturado, e é ele que tem que ser política de governo, seja de que governo for. Se é para ser sério, tem que ser assim. Né? E aí vai construir a escola no bairro que precisa, que as salas de aula estão superlotadas, e o professor dando aula na sala de aula superlotada, ele pode até ter um bom salário, mas ele fatalmente pode ficar doente, né? Porque a gente sabe que tem que ter condições de trabalho, não basta, não é só um bom salário, né? Mas e as condições de trabalho? E as condições de aprendizagem, né? Será que as crianças aprendem melhor mesmo se elas estiverem num ambiente superlotado, abafado, com calor, né? Sem condições, muitas vezes, nem de uma movimentação saudável? Então, uma série de questões, né, que estão aí implicadas, que daria para continuar esse debate. Mas eu só gostaria de ressaltar esses comentários aí, para dizer que é isso mesmo, é na mesma linha que a gente pensa, né, de democratizar a participação o máximo possível, de trazer estratégias de participação da população que não esteja só nos conselhos, porque os conselhos são mecanismos constituídos, é o que a gente tem hoje, então vamos sim participar e ocupar esse espaço, porque se a gente não ocupar, quando eu digo a gente, é a população, né? Eu sou servidora pública, mas eu sou mãe de aluno da escola pública também, né? Então, a mim interessa que a educação dos meus filhos seja de qualidade, né? E para isso eu tenho que participar e tenho que ir lá dizer também como é que eu também penso que essa educação vai ser de qualidade. Se eu não for, alguém vai.
alguém vai, porque como o Adriano falou, é ilusório, é fantasioso achar que não tem recurso sim, tem dinheiro sim, e se a gente não for lá e decidir aonde é que esse dinheiro tem que ir, com base na realidade da educação dos locais, né, dos locais onde nós vivemos, alguém vai lá e vai dizer, e nem sempre vai ser o verdadeiro lugar, né, e aí não vai adiantar a gente ficar só reclamando e dizendo que, olha, que alguém não faz, né, o Estado não faz, o governo A, B ou C não faz. Então, é a gente que tem que ocupar esse espaço, aprender, né, Laerte? Embora a gente seja deseducado a participar historicamente, né, você falou genialmente, aí resgatou genialmente esse processo, então, assim, não é à toa também que as pessoas não participam, né, tem, além de todo o processo de educação para que as pessoas não participem, né, a gente elege sempre alguém que vai fazer pela gente, né? A mídia fortalece muito essa imagem, né? De que alguém vai resolver o problema. Ninguém vai resolver o problema da educação da comunidade melhor do que a própria comunidade, né? E aí a gente tem que brigar, que se organizar para aprender como é que participa e para participar de forma efetiva, como disse o Claudinei, né? E não para também ir atrás de benefício pessoal, individual, mas sempre do coletivo, tá bom? É isso. Só um comentáriozinho aqui antes do Laerte, só que o Adriano levantou aqui uma questão, que uma busca que ele fez ali no site Transparência de Cajamar, queria dizer, Adriano, que eu já fiz algumas buscas também sobre isso, e uma das informações mais importantes, e que na verdade não é transparente nesse momento, é que não se sabe qual é o centro de custo. O centro de custo que se coloca para as despesas na maioria das cidades. Não é um número e não uma palavra, uma letra. Então a gente não sabe se esse recurso foi utilizado, veio do Fundeb ou se foi próprio da prefeitura, tá? De qualquer maneira, se for do Fundeb, por exemplo, só com o número que eu trouxe de arrecadação que foi a ter feito agora, já foi 30%, né? Tipo, ele já comprometeu 30% e ele já não pode, né? Teoricamente. Ou está se contando com o ovo, né, na galinha, lá na frente, né, da arrecadação, né, do que já vem, por isso talvez esteja comprometido 3 milhões apenas, ou ele tirou recurso público da cidade, né, dos 25% que são de direito, como você bem lembrou, que também de responsabilidade, é lei, que a prefeitura gaste 25% do que arrecada com a educação. Então, a gente não sabe, né, não conseguimos saber qual é esse centro de custo, né, de onde saiu essa receita da prefeitura, porque isso não é transparente. Laerte, por favor. Olha, nós aqui, nossa galerazinha aqui, tem uma boa parte que é formada por professores, né? E, por decorrência, pesquisadores. E nós estamos, assim, por conta disso, habituados com essa questão das fontes, né? Então, a informação no Brasil também é um privilégio de poucos. E é uma maneira clássica, né? Então, do ponto de vista dessa questão da transparência, é uma maneira, assim, clássica, né, de impedir que as pessoas tenham acesso àquilo que é fundamental, né? Então, quando você bota um número ali para, né, socializar a informação, um código, né, isso já é uma forma de impedir, né, o verdadeiro acesso, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa mudar, por isso que a gente precisa participar das eleições, né, eleger gente com esse olhar, né, da coisa pública. Vamos botar vereador lá que tem um olhar, né, da questão pública para a gente transformar, produzir leis, né, que transformem, inclusive, essa questão da democratização da informação, que é uma base para a gente refletir, né, para a gente fazer a discussão e produzir os canais de mudança. Mas eu queria também entrar um pouco no mérito desse comentário do Claudinei e do Adriano, né, sobre a questão da participação, porque eu
como eu dizia, né, a gente vem de um histórico muito complicado desse ponto de vista, né, e o que se acrescenta aí? Nós estamos vivendo um tempo, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, mas o Brasil em particular, que essa questão da participação indireta, né, dessa democracia indireta, como a Maria diz, que a gente elege alguém para nos representar ou para executar, né, as políticas, então, os vereadores para legislar, né, os deputados, os prefeitos, os governadores, então, essa democracia indireta. Primeiro, que isso é um conceito já complicado, né? Quando a gente fala em democracia, o conceito é burguês. Então, na verdade, não é para todo mundo, né? Tem um viés ideológico aí de classe que já complica um pouco a reflexão, a discussão. Mas, ainda assim, né? Então, essa forma indireta de participação, essa democracia indireta, ela se esgotou no Brasil e em todas as partes do mundo. Teve a sua importância, né? Foi um avanço construído aí pela sociedade, mas atingiu seu limite. Esse é o problema da política hoje no Brasil e no mundo inteiro. Ninguém tem mais paciência para esse tipo de política. Então, está todo mundo meio cansado, né? Dos vereadores todos, dos prefeitos todos, dos deputados, quer dizer, está todo mundo meio cansado. Por que nós estamos meio cansados? Porque essa democracia indireta atingiu seu limite. A hora agora não é de retroceder, como tem gente que defende aí a volta da ditadura. Ora, quem viveu esse tempo, né, eu peguei uma parte, sabe como foi essa desgraceira. Então, o momento agora não é de retrocesso. O momento agora é da gente dar um grande salto, né? Então, em lugar de uma democracia indireta, né, representativa, vamos dar o grande salto e costurar, né, uma democracia direta. Isso tem a ver com isso que a Maria falou aqui, a questão dos conselhos, né, são instrumentos importantes, mas também isso só não basta. A gente tem que ter uma reforma política no Brasil que mude a composição. Quer dizer, como é que você explica que a gente vive num país que tem uma maioria, né, que se autodeclara, inclusive, negra? Então, mais de 50% da população brasileira se declara negra. Quantos negros tem, né, na nossa representação lá no Congresso? A gente tem uma população que a maioria, né, é feminina, mulher. Quantas mulheres nos representa no Congresso Nacional? Então, essa democracia indireta que foi construída e que teve a sua importância, esgotou. É hora da gente pensar e construir novas alternativas. Eu volto a dizer, né, a construção desse processo depende das eleições que nós vamos ter agora, porque é o que nós temos por enquanto, né, essa participação indireta. Então, a gente precisa produzir mudanças a partir desse instrumento que nós temos, eleger, né, novos representantes com uma cabeça na república, né, a res pública, a coisa pública, para a gente ir produzindo mudanças, né, e, sobretudo, veja, do ponto de vista da educação, eu gosto de repetir isso aqui nos nossos debates, né, Maria? Do ponto de vista da educação, essa cidade foi exemplar. Cajamar, nós construímos aqui, fizemos aqui 2 conferências extraordinárias, a Vanusa está aqui com a gente, né? Então, assim, 2 conferências extraordinárias. Cajamar botou o único representante da região em Brasília para discutir o Plano Nacional de Educação, só Cajamar teve representante lá. E nós construímos aqui, né, quando eu digo nós, sobretudo as professoras aí, Maria, Vanusa, entre outras, né, construíram uma metodologia de avaliação, né, da execução do Plano Municipal de Educação, também exemplar, está sendo aí difundida para outros municípios. Ora, né, essas coisas precisam ser respeitadas, né, tem aí um capital social de grande relevância que precisa ser ouvido, precisa ser consultado. Agora, se eles não nos chamam para conversar,
vamos construir as nossas alternativas pensando aí nas próximas eleições, inclusive, né? Vamos refletir, vamos pensar melhor. E a gente tem, para encerrar, a gente tem um problema também na educação brasileira, eu dizia, a questão dos índices, né? Então, tem muito dinheiro, é verdade, mas a gente tem problemas também do ponto de vista da concepção de educação. Então, assim, Cajamar tem um monte de dinheiro na educação, mas qual é a concepção de educação que a gente tem? Então, no Brasil, hoje, a gente tem uma concepção de educação que se difunde, e o povo vive botando a culpa no Paulo Freire, que não tem nada a ver com isso, pelo contrário, né? Então, assim, a gente tem a difusão de uma educação no Brasil hoje que é muito mercantilista, e eu não estou me referindo só à privatização, à terceirização, é mercantil, né? É o Deus mercado do ponto de vista do que se ensina também nas escolas. Então, a gente está formando muito cabeças, né, com esse viés individualista, né, que pensa muito no dinheiro. Então, o dinheiro primeiro, não é Deus primeiro, não, isso é falso também. O primeiro o dinheiro, né, e depois, se sobrar alguma coisa, a sociedade. A gente precisa inverter essa lógica aí, né? A sociedade, a coisa pública, precisa ser colocada na frente. Isso tem a ver com projetos de educação, com concepção de educação. Então, assim, ó, os assentados aqui de Cajamar precisa, né, assentado precisa ter assento na discussão sobre a educação. Eles têm um papel a cumprir aí, o que eles produzem lá, né? Então, assim, tem a questão orgânica, a questão da sustentabilidade. Esses temas precisam fazer parte, né, daquilo que se ensina nas escolas da cidade. Isso vale para Cajamar e vale para o Brasil inteiro, né? Vamos já para as considerações finais. Eu só gostaria de fazer um comentário aqui que o Adriano falou diretamente comigo, então eu vou responder, né? Adriano, sim, o que eu acho sobre as cooperativas? Assim, isso é uma ideia que, em tese, sairia natural, porque se a gente consegue uma proposta participativa, um governo participativo, a gente não tomaria uma decisão sem antes consultar a comunidade. Essa ideia seria muito bem-vinda, poderia ter algum tipo de desenvolvimento primário, assim, né? Como que a gente vai juntar uma cooperativa de costureiras para fazer o uniforme, mas é completamente plausível e, inclusive, pensar sobre isso nessa referência circular em que qualquer ação da prefeitura ou qualquer ação da administração pública deva fazer com que as coisas girem dentro da própria cidade, que privilegiem o material, o capital social, como disse o Laerte, que a cidade mesma tem. Então, sim, com certeza, isso é uma ideia completamente viável, né, e que precisa do quê? De esforço político para isso, né? Então, se a gente está numa administração pública, né, se a gente, com a nossa ideologia aqui do PSOL, está numa administração pública, a gente vai trazer... O nosso plano de governo, inclusive, já foi construído, né, nas últimas eleições de uma forma participativa. E agora a gente está propondo de novo que a gente faça essa revisão do plano, né, para as novas eleições, exatamente porque a gente entende que não existe, na nossa cabeça, não existe uma administração, seja uma vereança, seja o executivo, não existe uma administração do pessoal que não tenha participação popular, que não tenha a demanda colocada da sociedade de uma maneira geral, assim. Então, é óbvio que as melhores decisões, as decisões que vão ser tomadas, vão levar em consideração todas as demandas e vão, obviamente, propor ideias que sejam mais que se desenvolvam dentro do próprio capital social que a gente tem na cidade. Então, com certeza, isso na minha cabeça é muito simples, assim, está estabelecido, e qualquer ideia disso, tudo que for dessa maneira, para a gente é muito interessante e acho que é base para o nosso plano de governo, inclusive. Últimas considerações, Genilson, por favor. De agradecer a todos, gostaria aqui de agradecer a todos pela participação, foi brilhante, é sempre um prazer poder colaborar de alguma forma, né, com debates tão relevantes. Nosso país ainda com um sistema democrático de direito, né. Carlos, eu gostaria de utilizar aqui o meu minuto também para dizer algumas coisas que eu deveria ter
falado antes, que é que a proposta do novo Fundeb traz também de avanços, que a questão dos 10%, Carlos, do governo federal, né, da União, no caso, a proposta nova, ela já até 2026 vai atingir os 23%, né? E já para 2021, né, a proposta é que atinge os 15%, e também um outro índice também, que é os 60% para a remuneração dos trabalhadores da educação, amplia-se mais 10% e vai para 70%, né? Então, acho que são avanços interessantes para ser pontuados, né? E obrigado a todos vocês que participaram da nossa bancada virtual, né? E também aos nossos espectadores que estão aí através do Facebook acompanhando a gente. Grato pela participação de todos. Exatamente. Obrigado, Genilson. Maria? Bom, mais uma vez, só agradecer, né, a participação de todos, né, estar aqui junto com meus companheiros, defendendo aí a educação, porque Fundeb e educação andam juntos, né, e dizer que é isso, que fica, né, retomando Paulo Freire aí, se a educação não transformar a sociedade, sem educação, gente, a sociedade também não muda, né, então educação é uma das principais bandeiras para todo pai, para todo estudante, né, para todo comerciante, para todo ser político, né, enquanto a gente não tiver clareza disso, a gente vai continuar patinando aí, avançando muito pouco. Então, estamos aqui firmes, defendendo a educação, no Fundeb permanente, e vamos comemorar, que como foi muito bem dito, né, a mídia não vai valorizar, porque é um avanço para o povão, né, para a população, é garantia de educação permanente, de recurso para financiar educação pública, gratuita, de qualidade. E para muita gente isso não interessa, né, que as pessoas tenham educação, que as pessoas aprendam a pensar, a refletir, a participar e a dizer como é que as coisas podem acontecer de uma forma melhor, né, porque aí vai ser para todo mundo. Tá, muito obrigada, foi mais uma vez um grande prazer. Obrigado, Maria. Laerte? Olha, eu também agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de participar desse ciclo, né, de debates que nós estamos fazendo. Queria deixar aqui o meu abraço para a Fernanda, ela falou que a irmã dela foi minha aluna, mas não falou o nome da irmã, né, então transmita meu abraço aí, Fernanda, para a sua irmã. Nós tivemos aqui uma participação de uma galera nos comentários, né, altamente qualificada, né, assim, Cada dia mais, está maravilhoso. Muito legal desse ponto de vista, né, o Adriano, inclusive, nos colocou aqui, né, uma verdadeira saia justa, como se dizia, não sei se esse nome é correto, mas uma saia justa, né, e eu terminaria dizendo assim, olha, quem muda o curso da história, né, são os sujeitos da história, e nunca é a maioria, é sempre a minoria, né? Se a gente pegar a transição, por exemplo, do feudalismo para o capitalismo, né, quem produziu a transição foi a burguesia, que à época era, né, a minoria. Então, quem produz as mudanças no curso da história são sempre é sempre a minoria que produz essa mudança. Nós aqui, né, e assim, curiosamente, nós quatro aqui hoje, e muitos dos participantes, mas em particular aqui nós quatro, nós somos todos sujeitos, né, todos professores, né, e como tal, nós temos uma função, né, o Genilson falou do compromisso social, né, nós temos um compromisso social, nós temos uma missão, né, e nessa missão está incluído a transformação da sociedade. Então, desse ponto de vista, nós somos também sujeitos da história, e eu me orgulho de ser um sujeito da história como um proletário da educação, né, nesse país. Então, agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos e a todas. Agradeço principalmente os comentários aqui da galera, que eu achei, assim, brilhantes.
A Dirce, né, que aqui esteve. Sim, a Dirce, né? O Ney. Uma professora também importante, né, da cidade, da região, então, muito legal. Vamos lá, obrigado, Laerte, mais uma vez. Para encerrar, primeiro, muito obrigado pela participação de todo mundo. Acho que foi um debate incrível, mais uma vez. O tema também, né? Tem 4 professores no meio do tema, não podia sair outra coisa também, né? E um monte de professor aqui nos comentários também, então dava para ficar por muito mais tempo, né? Mas muito importante a participação de vocês, muito obrigado mais uma vez. Toda quinta-feira nós estaremos aqui de novo. A próxima semana falaremos sobre mobilidade urbana. Então, a gente vai trazer algumas informações sobre o que está acontecendo aí, as questões aqui da região também que são importantes. Então, convido todos a quinta-feira que vem novamente, às 8 da noite, estarem aqui com a gente debatendo as questões de mobilidade urbana. E vai envolver um pouquinho das questões de, por exemplo, transporte público aí, vamos falar um pouquinho dessas questões que são importantes para a cidade, né? Hoje a gente vê, por exemplo, no meio da pandemia, os ônibus estão lotados, para quem vai para Lapa ali, que pega aqui em Cajamar e sai de Santana também, que tem essa interligação. Então, acho que tem bastante coisa para falar sobre esse tema e é importante também, tá bom? Então, continue com a gente, logo mais temos novidades e muito obrigado mais uma vez. E essa foi uma das lives mais legais aqui, com o tema, com essa, na verdade, uma das mais alegres que a gente tem, porque é um tema que é uma vitória, né, na verdade. Não é a gente não está combatendo um problema superado, vamos dizer assim, né, tipo, é uma vitória que o Fundeb foi aprovado, é uma vitória que o Fundeb vai continuar garantindo a escola, pelo menos os recursos para as escolas, né, estão garantidos. O que a gente tem que fazer, como a gente já bem disse aqui, é participar, fiscalizar, controlar e ajudar a construir uma educação melhor de qualidade para Cajamar e para o Brasil, na verdade, né? Então, continue com a gente aqui na próxima semana. Um abraço a todos e ótima noite.